E aí, família, firmeza? É nós daquele jeito 1000 grau. Deixa eu dar um start aqui pra mim já ir controlando o tempo. Firmeza? Então aqui a gente tem uma tela, né, com uma caveira da hora, né? Esse mano aqui de preto aqui de veludo é Martin Lutero, tá? Ele vai ser o principal líder aí da reforma luterana, certo? Vai ser um movimento que vai fazer pressão contra a Igreja Católica, né? Uma grande hegemônica, uma grande instituição aí dentro da Europa, beleza? Que tá tendo seus processos aí de perda gradual desde da formação dos estados modernos lá naquela aula que a gente estava discutindo da união entre rei e burguesia e posteriormente na aula passada, né, de renascimento cultural, né, e científico e agora nas reformas religiosas, beleza? Então, a aulinha de hoje, reformas religiosas. Beleza, quebrada? Então, os temas que a gente vai trabalhar na aula de hoje, basicamente, estão aqui, tá? Então, a gente vai pontuá-lo e abarcar basicamente o que os vestibulares perguntam, tá? Então, a gente não vai discutir nada exaustivamente, né? Até pela questão do tempo, tá? Então, os temas discutidos, a gente vai introduzir esse contexto, né? Mostrando aí o que houve, né, para a quebra dessa grande instituição que sobreviveu ao fim do Império Romano e sobreviveu a essa queda desse grande império e virou essa instituição tão forte dentro do próprio continente europeu, né? O que aconteceu para isso começar a ser questionado e a quebrar e ela começar a perder isso, né? E isso acabou gerando, né, um processo de crise dentro do próprio clero, dentro da própria Igreja Católica. Então a gente vai ter três crises que a gente vai destacar aí, tá? E essas crises proporcionou um questionamento e uma evasão de fiéis muito grande, e esses fiéis que estavam evadindo, eles questionavam os métodos e questionavam a própria teologia, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Eles acabam questionando a própria igreja e formando, reformando essa estrutura cristã. Então ele mantém essa base cristã, certo? Como o catolicismo também tem uma base cristã, e eles agora começam a se diferenciar. Então você vai ter a igreja católica, você vai ter a igreja luterana, a calvinista, a puritana, a anglicana, entre outras, tá? A gente vai abordar basicamente essas três, a luterana, a calvinista e a anglicana, porque é que mais costuma aparecer nos vestibulares, beleza? E de uma forma bem superficial para você acertar pelo menos as questões, tá? Essas três reformas, elas são reformas de protestantes, ou seja, elas vão protestar, questionar, presta atenção, protestantes, ela vai protestar, questionar o que? Aquelas ideias que é posta pela Igreja Católica, beleza? Então ela vai questionar a doutrina, os dogmas católicos e como que a Igreja vai responder a essa investida dessas três que a gente vai destacar nessa aula em específico. Ela vai fazer um movimento, né, de contra-reforma, ou seja, ela vai reestruturar a sua base para responder isso. E é basicamente esses pontos que a gente vai abordar e discutir na aula de hoje. Firmeza? Então, o primeiro grande golpe que a gente tem aí para introduzir toda essa discussão, né, é a quebra desse monopólio católico de conhecimento. Então, tudo que a Igreja Católica dizia estava certo, era inquestionável e não podia nem pensar em questionar esse processo, né? Até porque ela era a maior e a instituição mais poderosa dentro da Europa, certo? Só que quando a gente tem aí, né, o questionamento do geocentrismo, né, uma doutrina aristotélica que vem muito forte dentro das bases da instituição da Igreja Católica, né, esse geocentrismo ele é questionado por um rapaz que entra no cenário aí, né, Nicolau Copérnico, certo? E ele forma uma teoria através da observação e da lógica e de uma racionalidade, né? Ele forma a teoria do sistema heliocêntrico, certo? Que está ao fundo aqui e não é estranha essa foto que eu já mostrei ela algumas vezes para vocês, mas eu estou martelando isso porque isso é um grande primeiro momento, um grande golpe que a igreja sofre, né, que uma grande teoria começa a questionar todo o monopólio católico sobre o conhecimento que ela tinha, beleza? E o pensamento
né, teocêntrico europeu, ele começa a entrar em crise no momento que a gente tem diversos problemas, não só surgindo como explicações diferentes através dessas correntes humanistas do Renascimento, a gente vai ter também aí questões sanitárias, questões de doenças, né, como a peste, diversas epidemias estão surgindo na Europa, nas rotas comerciais, certo? Através das rotas comerciais. E essas epidemias, uma delas é a peste negra, ela não consegue ter uma resposta conclusiva dentro da teoria teocêntrica da Igreja Católica. Ou seja, a teoria teocêntrica quer dizer o quê? Deus, ele emana todo o conhecimento, ou seja, ele sabe o que é a peste negra, o que é essas epidemias, ele sabe a resposta para tudo e como curar isso. Então a igreja, a partir de ter essa relação com Deus, ela deveria transmitir esse conhecimento e ela começa a dar explicações para o surgimento dessa peste, só que isso não consegue resolver os problemas, né? A pulga do rato, ela é implacável, né? Se não me engano é bactérias, se não me engano, que causa a peste negra, mas tem diversas epidemias nesse momento, né? Ela não consegue ser resolvidas e solucionadas pelas questões da Igreja Católica, e isso começa a vir, essa resolução ela vem da onde? Da tecnologia e da medicina árabe, mano. Aí, puta, aí os caras ficou fudidos, falou, caralho, nós se fudendo aqui com questões sanitárias, aí, tipo, mano, vocês falando que o bagulho é castigo de Deus, que o bagulho é louco, pá, e o árabe fala que, mano, na realidade, as nossas cidades não tem encanamento, não tem esgoto, não tem isso, a gente precisa ter determinadas questões de higiene que a gente não tem antes. Então, as resoluções árabes, a tecnologia árabe, ela dá respostas viáveis para esse momento de epidemia e de crises que está passando dentro do continente europeu. Então, a crise do pensamento teocêntrico, da onde deveria vir todas as respostas, não está vindo, né? Então, os fiéis, as pessoas, esse questionamento começa a surgir, começa a ir de boca a boca, as pessoas começam a questionar, caralho, mano, você viu que foi um árabe lá, mano, que trouxe um bagulho que ajudou nós aqui, pô, o Papa tava falando bagulho, o padre falando bagulho, né, mano, e nós não tava entendendo nada. Mas essa é a fita. Então começa a ter uma quebra desse monopólio, né? Então ela não tem mais o monopólio de explicação. E além disso, a teoria teocêntrica começa a ruir, né? Quando teorias fora desse arcabouço da Igreja Católica começam a explicar os fenômenos que estão acontecendo dentro da Europa. Beleza? Então aqui a gente tem, né, um diagrama heliocêntrico representado aí, uma figura muito louca. Firmeza? E aqui a crise, né? A gente já vai começar a introduzir o tema. As crises são três: a crise moral, intelectual e teológica. Eu escolhi fazer em um triângulo, por quê? Porque a quebra de uma. O acentuamento de uma crise, né? A quebra moral da Igreja Católica, dos dogmas católicos, ele afeta a teologia, o pensamento teológico, e ele afeta, né, o pensamento intelectual da Igreja Católica. Então, cada uma desses três pontos, quando eles começam a entrar em crise, eles se afetam simultaneamente. Ou seja, se ruir a crise moral, todas as outras duas bases não têm apoio para se manter. Se ruir a intelectual, essas duas também não têm base. Se ruir a crise moral e a intelectual, não tem-se base para sustentar a teologia cristã católica, basicamente, a católica, tá? Então essa crise dentro desse clero é muito forte, né? E ela vai se dar por esses três pontos que a gente vai abordar agora, tá? Então a crise moral, ela vai se dar por três questões principais, três, né, na real, que o vestibular aborda. É a venda de perdão, ou seja, o bem mais precioso da Igreja Católica, né, dos dogmas católicos é o perdão, da teologia católica é o perdão. Ou seja, se Deus Todo-Poderoso, fodão, tá ligado? Zica, parça, tem poder pra tudo, fazer o bagulho aparecer e desaparecer. Mano, ele perdoou os homens porque ele matou os filhos dele, crucificado na cruz. Se Deus perdoou os homens, mano, quem é você, parça? Pra não perdoar, sei lá, um cara que fez uma cagada na rua,
tá ligado? Ou uma mina, ou um cachorro que foi lá e mordeu alguém, tá ligado? Quem é você para não perdoar, tá ligado? Se Deus Todo-Poderoso, dentro de toda a sua sabedoria, perdoou os homens por ter assassinado seu filho, quem é você para não perdoar? Então o perdão é o bem mais precioso dentro da Igreja Católica, e a venda desse perdão dentro desse contexto mercantilista dos burgos, das rotas comerciais, das empreitadas marítimas, como a gente já mostrou, né? A gente já introduziu o Brasil dentro da história aqui para vocês também, né? E a gente já vai começar a introduzir mais e mais, ainda bem. Então a gente tem, a partir desse contexto mercantilista, a gente tem um movimento, né, que o perdão ele se torna muito valioso em questão de troca material. Então, por um perdão, né, por um pecado que determinado príncipe, um burguês, um bancário, alguém cristão, católico, na realidade, católico para ser mais específico, né, comete, você, padre, tem o poder de perdoá-lo, aliviar a alma dele e fazer que ele acesse o reino de Deus. Então, para conseguir esse perdão, às vezes os padres vendiam em qual sentido? Pediam prata, ouro, bens como terras ou impostos mesmo, né? Impostos, direitos a ter determinada arrecadação de impostos em determinados lugares. Então, diversos meios de arrecadação foi feito através dessa venda de perdão. Inclusive, né, a gente tem aí um questionamento muito forte que é colocado, né, com a teoria que vai vir para questionar o catolicismo em cima dessa ideia do próprio perdão, dessas vendas de indulgências, tá? Isso é importante. E além disso, a gente vai ter, né, a venda de objetos preciosos. Então, um lenço que foi usado pelo Santo Agostinho, ou pela mãe dele, a Santa Mônica, ou um pedaço de dente do São Pedro, tá ligado? Qualquer objeto, qualquer mesmo, fio de cabelo, meia, um pedaço de unha, sei lá, qualquer objeto que fosse ligado a qualquer santo da Igreja Católica, ele era vendido, ele poderia ser vendido, né? A teologia cristã católica desse momento da Igreja tolera isso, tá? Então por isso que eu tô falando que acontece tanto a venda de indulgências como a simonia, a venda de objetos preciosos é tolerado, a Igreja permite. Você fala que absurdo, papapá, mas eles permitem, e isso será questionado, tá? No momento certo. Então a venda desses objetos preciosos, eles também dava um sentido de salvação, né? Se eu tenho posse de objetos de santos, né? Como eu não vou ser salvo, né? Quem sabe? Tipo, cara, se eu tenho a honra, a possibilidade de ter isso, sabe? De ter esses objetos, né? Se eu não fosse uma pessoa honrosa, eu não poderia ter esses objetos, né? Então, basicamente, ele é um sinal aí também de uma salvação. Então a venda, esse mercado de produtos religiosos é muito forte nesse momento. E não só isso, esses dois pontos estão ligados a bens materiais, né? Coisas mercantilistas, comércios, capitalistas, né? Uma coisa que a igreja prega completamente contra, de não ter relação e ter rabo preso com os bens materiais, mas ela acaba se submetendo a essa lógica, né, e inclusive propagando em uma potencialidade muito grande na Contra-Reforma, beleza? E a gente tem aí uma crise moral muito forte também, um segundo ponto, né, que é o nicolaísmo, onde isso é uma heresia, né, se eu não me engano no capítulo 2, versículo 14 do livro do Apocalipse, né? Então, o que é o nicolaísmo? O nicolaísmo é aquelas pessoas que seguem a doutrina de Balaão, né? Balaão é aquele cara na mitologia, né, cristã católica, ele é aquele cara que ensinou uns bagulho errado, né, segundo a teologia católica, ele ensinou uns bagulho errado pro povo de Israel, para esse povo cair em desgraças em relação à perspectiva de Deus, né, às graças de Deus, e Deus castigou o povo de Israel, tá? Então é aquele cara que levou a discórdia pro povo de Israel, tá ligado? E basicamente o que ele levou? Ele levou os pecados corporais, de corpo, né, de contato, de relação. Então não só contatos de bens materiais, de ressaltar os bens materiais, mas como também, né, de ter relações
sexuais, né? Então, além de ter relações sexuais, ter filhos, casamento, coisas que para os mandatos você se torna um bispo, um papa, você não poderia ter. E aqui a gente tem diversos e diversos exemplos mesmo. Um exemplo dele é o Alexandre VI, que teve mais de 10 filhos durante o período que ele era papa, né? Você tem aí o Papa João X, o Papa João XII também, o Papa Sérgio III, que é bem famoso aí, que casou com a esposa e depois traiu a esposa com a filha da esposa, o bagulho louco, assim, mano. O bagulho é foda, irmão. E esse período do nicolaísmo é um período muito conturbado dentro da igreja, porque muitos papas, muitos bispos, eles são questionados pelos os seus seguidores e por outras vertentes religiosas, né? Essa questão dessas relações sexuais que eles exigiam que os seus fiéis não tivessem, né? E nos votos de celibato eles também optaram por não ter, né? Mas mesmo assim acabavam cometendo na perspectiva deles esse pecado, né? Então há aí uma lógica que não bate, né? Você faz o que eu falo, né? Faço o que eu falo, mas eu não vou nem eu não vou fazer o que eu falo, mas é para você fazer o que eu falo. Demorou, quebrada? É meio que uma pegada dessa. Então existe uma quebra moral e isso é muito forte porque isso acaba causando uma evasão muito forte dentro dessa religião. E as pessoas começam a falar, porra, mano, o padre lá tava falando bagulho, agora tá fazendo outro, sabe? Tipo, que putaria, sabe? Eu vou, sei lá, tem um cara que tá falando outra coisa ali, eu vou escutar ele, entendeu? Então você começa a ter uma evasão muito forte dentro disso, tá? Então essa crise moral, ela acaba influenciando e potencializando muito a crise intelectual que influencia essa crise moral também, né? Então o renascimento cultural e científico, que é o principal e primeiro grande movimento burguês, né, cultural e científico burguês da história. Então a gente tem aí a classe burguesa se colocando frente, entrando em rota de conflito direto com a Igreja Católica, né, e ela começa através de uma corrente filosófica humanista, como a gente disse na aula 8, na aula passada, né, que ela valoriza o racionalismo, a lógica, a observação, o método científico de observação e de reprodução desses dados científicos, né? Então você tem aí uma metodologia científica da experimentação que é posta, que questiona todos os dogmas e as metodologias católicas para explicar os fenômenos, né? Então essa crise intelectual, essas bases dos dogmas católicos que tinha, né, como base para explicar todos os fenômenos, começa a ser questionado por esse movimento burguês. Tá? E o geocentrismo, aí, como a gente já disse, já explorando na parte de cima. Uma coisa muito importante que a gente tem aqui é a invenção da imprensa, né? A gente vê aqui, né, que as bolinhas pretas, azul, roxa, vermelha e laranja aqui, ó, dessa sequência aqui é tempo. Então, desde 1400 e uns quebrados aqui, não sei se é isso mesmo, mas desde do mais antigo até 1500, né? Então a gente vê que olhando o mapa aqui, ó, as bolinhas pretas elas estão mais nessas regiões, aonde? No Império Sacro, Império Romano Germânico, né? Que é toda essa região aqui quebrada. Firmeza? Então a gente tem que a imprensa, o surgimento da imprensa, ela quebra aquela questão que a gente disse da introdução de monopólio do pensamento católico, né? Tudo que a igreja diz está certo, só isso é reproduzido, isso acaba quebrando. Então agora você tem o que a igreja diz e o que outra pessoa diz, o que um outro imperador, o que um outro príncipe, o que um outro filósofo diz também sendo reproduzido. Então você tem uma pluralidade, começando a surgir uma pluralidade de opiniões, e isso acaba quebrando muito forte esse monopólio. O surgimento da imprensa é muito importante, por isso que eu tô te falando, é muito importante. Então anota, põe estrelinha nisso daí, porque isso geralmente cai bastante no vestibular. Quando cai geralmente essas questões, tá? E a gente vê que ao decorrer dos anos, né, ela foi se concentrando aqui, ó, nessa extensão de terra, né, entre o norte do que a gente chama hoje de Alemanha, né, do Império Sacro, Sacro Império Romano Germânico, né, Germânico-Romano ou Romano-Germânico, né, e aqui na Península Itálica, né. Então, mas ao decorrer
dos anos, até 1500, ela começa a se espalhar por toda a Europa, né? Então você começa a ter em toda essa região da Europa onde a igreja dominava, agora uma quebra desse monopólio. Isso é muito importante, tá? Agora a gente vai falar dos mais importantes. A gente viu que o que a gente tem ali no primeiro momento, a crise moral, faça o que eu falo, mas eu não vou fazer esse mesmo corre, tá ligado? Mas faça o que eu tô falando, beleza? Quebrada, essa crise moral, a crise intelectual, surgindo explicações novas, o surgimento da imprensa, isso é muito importante, tá ligado? Isso acaba desestruturando toda aquela base da pirâmide e a teologia cristã, que é baseada em cima do Santo Tomás de Aquino, né? Esse cara aqui que funda a teologia do tomismo, né? A epistemologia do tomismo, o pensamento tomista, né? Ele funda isso e a igreja, né, católica, ela é calcada, ela é baseada em cima do tomismo. A gente vai explicar. E as igrejas, os movimentos que vão questionar essa igreja católica tomista, elas vão se apoiar numa teologia anterior ao tomismo, o agostiniano, né? O agostinianismo, né? Que é formado aí pelo Santo Agostinho, certo? Santo Agostinho, uma introduzida bem rápida para você, ele é um cara que ele nasceu aí bem no finalzinho da queda do Império Romano, morreu em torno do século V, né? Morreu, é isso mesmo, morreu aproximadamente no século V, certo? Então ele viveu aí bem esse movimento de transição de queda de Império Romano, certo? Para o protagonismo da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Igreja Católica. E a gente viu, né, que como ele era calcado em cima da teologia anterior, que vinha das relações do Império Romano, o tomismo, né, ele toma a frente nesse processo já no século XIII, né, ele toma a frente desse processo lá na frente e a igreja começa a se calcar em cima dessa teologia. O que ela diz basicamente o tomismo? O tomismo ele acredita no livre-arbítrio, ou seja, ele acredita que a criança não o ser humano ele tem algo nele que se chama livre-arbítrio, ou seja, ele pode escolher, isso é um dom, um bem que Deus dá ao homem, né? Então, a partir do livre-arbítrio, a partir da sua catequese lá, aproximadamente dos seus 7, 8, 9, 10, 12 anos, hoje em dia você faz em qualquer época, né? Mas assim, a partir da sua catequese, porque antes da catequese você não sabe o que é certo e o que é errado da perspectiva católica, né? Então, na hora que você faz a catequese para quê? Para lá eles te ensinarem o que é certo e o que é errado. E na hora que você sabe o que é certo e o que é errado, a partir do seu livre-arbítrio você pode escolher o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Tá? Então você só pode ser condenado e julgado por Deus no momento que você sabe o que é certo e o que é errado. Então a partir da sua catequese você vai ter que escolher o caminho certo ou o caminho errado. E você tem o livre-arbítrio, pode escolher o caminho certo, chegar ao reino do céu, ou o caminho errado da perdição e cair lá no purgatório, que é o lugar de transição, e depois no inferno com o capeta e o capiroto. Demorou? Então, assim, você tem essas duas opções, certo? Mas você tem um livre-arbítrio para escolher isso. Então, se você tem dois caminhos para escolher, se você fizer coisas boas nesse mundo, você vai ser salvo. Né? Se você fizer coisas ruins, você vai ser condenado, basicamente. Então, isso é uma ideia que a gente tem muito atual hoje. Né? Os católicos atuais, modernos, eles têm muito essa ideia de salvação pelas obras, né? Que você tem um livre-arbítrio que você pode escolher para onde que você quer fazer. Né? Mesmo que a neurociência venha e questiona isso daí. E aí o pau quebra mesmo, mas essa não é a discussão. Beleza? Mas quer dizer que isso não é unânime hoje, tá? Quebrado. Então, existem vários tipos de interpretação, inclusive científicas, tá? Para isso. E a gente tem aí o agostinianismo, né? Que ele questiona, ele vai ser a ideia, a filosofia, basicamente, que vai dar sustentação aos movimentos quais? Protestantes. O que é protestante? É aquele que protesta, é aquele que vai contra alguma coisa. Certo? Você vai na rua protestar contra quem? Contra o governo, contra, sei lá, alguma coisa. Você não vai na rua para defender o governo, porra. Você vai na rua para protestar contra o governo, né? Então, assim, se você tem alguma coisa contra, você vai lá e protesta contra o governo, certo? Então, você tem nesse momento aqui
que os agostinianos, eles se calcam em cima dessa filosofia do Santo Agostinho e eles vão protestar contra o quê? Contra o tomismo, contra aquelas ideias e contra aquilo que a gente disse da crise moral, da crise intelectual e da crise teológica da Igreja Católica, certo? Então eles vão se calcar em cima do agostinianismo. O que é esse agostinianismo, Victor? Parece que se eles vão se calcar em cima disso, ele deve ser contrário ao tomismo, né? E ele é. Do Santo Agostinho, ele fala, né, que existe uma predestinação. Então o homem, o ser humano, ele já nasce com um futuro escrito. O seu futuro já está escrito, irmão. Por quê? Porque quem sabe do seu futuro é Deus. E Deus sabe como você vai viver a sua vida inteira. Ele sabe, ele é o meio, o começo e o fim de tudo. Se ele é o meio, o começo e o fim de tudo, ele sabe o começo, o meio e o fim. E você tá no meio dessa porra. Então ele sabe do seu nascimento, do meio do seu fim. Ele sabe tudo sobre você, certo? Então ele sabe, inclusive, se você vai ser salvo ou se você vai cair pro inferno. Então, não importa o que você faça, né? A única pessoa que pode te perdoar não é os padres, mas sim Deus. Só Deus pode te perdoar. Só Deus pode conceder o perdão. Se só Deus pode conceder o perdão, você vê que o agostinianismo ele já dá o primeiro grande golpe no quê? Exatamente nas vendas de indulgências, na venda de perdão, né? Que era calcado em cima do quê? Por que eles aceitavam vender o perdão? Por causa do livre-arbítrio. Então haveria uma interpretação que isso era possível fazer dentro do tomismo, a venda de indulgência. O agostinianismo não. Porque se só Deus pode te perdoar, porque ele sabe o começo, meio e fim de tudo, ele sabe se você será salvo ou não, tudo depende dele e não do padre, né? Então não adianta você fazer porra nenhuma. A única coisa que te resta, né, é rezar. É a salvação pela fé. Olha aí, é o oposto. Uma é a salvação pelas obras. Porque existe um caminho que você vai seguir da perdição e o caminho da salvação, e esse caminho depende de você, do seu livre-arbítrio. O outro é o caminho único, um caminho da salvação, pela fé. Ou seja, você só pode rezar, ter fé que você será salvo e se Deus quiser você será salvo, tá? E basicamente, né, ele critica, né, essas pessoas que se apoiam, esses protestantes que se apoiam em cima em cima do agostinianismo, né, da filosofia do Santo Agostinho, eles criticam fervorosamente o tomismo. Por que eles criticam? Como eu já disse, eles criticam a venda de indulgência, porque basicamente quem pode perdoar é Deus. Outra coisa muito importante, eles criticam a autoridade da palavra do Papa. Isso é importante. Por quê? Porque eles dizem que só Deus sabe o que é e o que não é certo. Então o Papa, na realidade, ele não diz, tudo que ele diz não está correto com o que Deus quer dizer. Então ele quebra essa questão de todo mundo tem que aceitar o que o Papa diz, né? Se ele diz, está certo. Não. Né? O que Deus diz está certo. Ou seja, o que a Bíblia... E o que Deus diz? Está onde está escrito isso? Na Bíblia. Então, se você quer saber o que está certo, você tem que recorrer à Bíblia e não ao Papa. Tá? Então ele quebra esse poder do Papa e isso é um golpe muito forte. Então as reformas protestantes vão se apoiar aonde? No tomismo. Presta atenção nessa porra. Vão se apoiar aonde? As reformas protestantes vão se apoiar aonde? No agostinianismo, certo? E a contra-reforma vai se apoiar aonde? No tomismo. Beleza? Vamos avançar um pouco. A reforma luterana, basicamente, né? Ela se dá no Sacro Império Romano Germânico, é toda essa região em amarelo aqui na Europa, tá? Então ela dá todas essas regiões. Isso daqui é uma região muito feudal, ela não passa pelo processo de centralização monárquico como a França, a Inglaterra, a Espanha e Portugal, né? Essa região ainda fica muito feudal, né? Então tem diversos príncipes, diversos senhores feudais nessa região, essa terra é muito fragmentada. Não é essa fronteira que é hoje aqui, como está mostrado nesse mapa, tá? Não é essa fronteira, mas a cor, pelo menos, ela dá uma extensão do território do Sacro Império Germânico Romano. Aqui a gente tem um grande líder dessa reforma, né? Desse primeiro movimento aí que o vestibular aborda
desse primeiro movimento protestante contra a Igreja Católica, que é a Reforma Luterana, tá? Ela tem um grande líder que é Martim Lutero, certo? Ele escreve as suas 95 teses, né? E ele é basicamente um padre, né? Então ele é, na realidade, não um professor de teologia e padre, né? Então ele tem uma igreja e ele ensina teologia, certo? E ele é um professor agostiniano, né? Então ele segue a filosofia de Santo Agostinho, a filosofia que vai calcar o pensamento protestante, né? Como eu disse no slide anterior. E ele vai fazer uma obra que vai se chamar de 95 teses e ele vai pregar na sua igreja, certo? Essas 95 teses, basicamente, elas vão fazer críticas fervorosas aos dogmas católicos e a algumas determinadas atitudes em relação à venda de indulgências, a questões de vendas de simonia, de produtos, né, de santos. Ela vai fazer críticas severas à igreja e a igreja vai receber isso de uma forma muito áspera, né? Mas Martim Lutero, como eu disse, ele tem ali, como eu estou dizendo, ele tem um apoio da nobreza da região, desses senhores feudais. Por quê? Porque todos esses senhores feudais, eles estão descontentes com a Igreja Católica que se encontra aqui na Península Itálica. Por que eles estão descontentes? Porque a igreja, através da cobrança de impostos para construir, né, a Basílica do Vaticano ali no patrimônio de São Pedro, construir diversas igrejas e o próprio Vaticano, né, a estrutura do Vaticano, ela cobra impostos pesadíssimos do Sacro Império Romano Germânico, porque ela perde autoridade na França, na Inglaterra e em Portugal. Né? Então ela acaba centralizando as suas atenções para o Sacro Império Romano Germânico e a Espanha. Então ela cobra impostos pesadíssimos desses senhores feudais e eles, descontentes com isso, eles veem a oportunidade de apoiar Martim Lutero, né, e fazer uma frente aí de questionamento à dominação da Igreja Católica. Tá? Martim Lutero ele é chamado perante a Inquisição, perante a igreja, né? Ele é chamado perante aos bispos da igreja lá, e os bispos falam: ó, Lutero, você tá tirando a quebrada, parça, você tá ficando maluco, tá ligado? Você tá questionando nós, e nós é vida louca, mano, o bagulho vai estreitar, vai apertar pro teu lado, certo? Aí o Lutero: mano, é o seguinte, velho, eu tenho apoio dos senhores feudais, mano, se vocês encostar o dedo em mim, tio, aqui, ó, é bala de prata, mano, vocês vão se ferrar, tá ligado? Aí os Papa fica meio numa sinuca de bico, né? Bem didaticamente tô explicando a historinha, né? Ele fica meio numa sinuca de bico e fala assim: ó, é o seguinte, mano, certo? Você continua com essas suas ideias aí, eu não quero saber, mas assim, você vai ter que ser exilado. Aí o nobre que apoiava, os nobres, né, que apoiavam, esses senhores feudais que apoiavam o Martim Lutero, falaram: opa, eu exilo ele no Sacro Império Romano, lá numa casa que eu tenho lá no meu feudo, né? Eu exilo ele lá e ele fica lá tranquilo e não vai causar problemas para a igreja, beleza? Beleza, Papa? Aí o Papa: não, firmeza, coloca ele lá. Isso foi chamado de dieta de Worms, né? Então, foi as regras que Martim Lutero deveria seguir de exílio para não ser morto na fogueira pela Inquisição por causa das suas 95 teses, tá? E nesse exílio, basicamente, ele traduz a Bíblia, que está escrita no latim, para a língua alemã, que é uma língua, a língua germânica, na real, né? Que é uma língua germânica que é muito popular dentro do Sacro Império. Então, quando ele traduz essa Bíblia para o alemão, isso é um movimento muito importante, porque o luteranismo, ele prega já como princípio que, contrário ao Papa, que a autoridade máxima de o que deve ser seguido ou não está escrito na Bíblia, porque na Bíblia está escrita a palavra de Deus. Então você não deve seguir o que o Papa diz, mas sim o que a Bíblia diz. E quando ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, que é uma língua popular, ele permite que várias pessoas possam ler a Bíblia e tomar as suas próprias conclusões a partir do texto, certo? Então isso causa um impacto muito forte dentro da igreja, e esse impacto, tá ligado? Ele é tão forte dentro dessa região do Sacro Império Romano Germânico, e é importante por quê? Porque
através dessa Bíblia, através dessa literatura religiosa, vai se dar a própria literatura e língua alemã atual. Tá? Então, essa tradução da Bíblia do latim para a língua germânica, alemã, ela tem uma questão nacionalista, ela tem uma questão que você vai trazer esse conhecimento para uma língua popular dessa região que vai se transformar futuramente como documentos para constituir a própria gramática alemã, de literatura alemã, beleza? E, como eu já disse, ele retirava a autoridade do Papa quando ele dizia que a palavra que deveria ser seguida não é a da Bíblia, mas sim, a autoridade que deveria ser seguida não é a do Papa, mas sim a palavra que está escrita na Bíblia. E como a Bíblia está traduzida no alemão, todo mundo pode lê-la e tomar as suas conclusões. Ou seja, o Papa, né, ele pode errar sim, inclusive ele pode fazer muita cagada, segundo Lutero. Tá? Então aqui a gente tem um meme da hora, né? Vou ler rapidão, né? Isso aqui, ó, aqui são as minhas 95 teses, que mostram que a igreja já tá enganando vocês. Aí os caras olhando, maior cara tipo de, mano, tá tirando. Aí eles, é mesmo, Luterão? Muito interessante. Mas se liga, mas onde você estava quando o PT destruiu o Brasil? E o Lutero, quê? Como assim, parça? Tô falando da igreja, tá ligado? Os caras fazendo uma cagada e você, mano, entendeu? Vai a referência aí, né? Para os governos religiosos, para esses questionamentos aí, né? Vai as referências. E aqui outro meme aí, né? Se eu te chamar de Lutero, você faz de mim, né? Você faz uma reforma no meu coração? Então tem aí uma cantadinha aí para quando você entrar lá nas festinhas da Unesp, quando acabar essa pandemia, né? Você lançar lá aquela cantada de humanas, beleza? Aqui a gente tem uma representação muito importante que a gente mostrou nas aulas anteriores de Renascimento, né? Isso daqui é uma revolta Jaquieres, né? Essa revolta aqui, basicamente, como eu disse, Lutero estava lá no exílio e ele traduziu a Bíblia. E tem um cara muito interessante, né? Eu não vou dizer o nome dele porque não interessa, mas o primeiro nome chama Thomas, né? Que ele protagonista, ele é uma pessoa que segue Lutero, só que ele radicaliza, ele traz a teoria do Lutero que questiona a Igreja Católica e transforma ela numa teoria social. E ele questiona a própria divisão de classes entre plebeus e nobres. Ele diz que da mesma forma que você não deve acreditar unicamente no Papa porque o certo está na Bíblia, né? Então o nobre também ele não tem esse protagonismo, porque as palavras que estão certas e que devem seguir na vida é a da Bíblia e não propriamente a do nobre. Então a própria hierarquia social é questionada através disso, né? Como a hierarquia do Papa também é questionada através de Lutero. Então ele radicaliza essa teoria, né, do Lutero. Esse cara ele funda um movimento chamado Anabatistas, né? Então os anabatistas eles causam diversas revoltas dentro desses feudos. Então eles atacam quem? Basicamente aqueles nobres que estavam defendendo Lutero, né? Então, agora eu defendi Lutero e um cara que é discípulo do Lutero, ele radicalizou essa teoria e agora está questionando o meu próprio poder de nobre dentro do Sacro Império Romano Germânico, que é essencialmente feudal. Isso é muito forte. Aí o que esses nobres fazem? Ô Luterão, chega aí, cuzão, parça. Você tá vendo esses caras? Você tá vendo Thomas, mano? O cara tá tiração, mano. Ô, a criticar a igreja até vai. Agora, o meu poder de nobre não dá, mano. Entendeu? E assim, se eu rodar, você vai rodar, tá ligado? Porque se eu rodar, a igreja vem atrás de você e eu não vou conseguir te proteger. Aí Lutero fica nessa sinucona de bico e fala, mano, chega lá o Thomas, você tá errado, tio. Tá ligado? Não, mano, não é isso que eu prego. Ele começou a desconversar essa associação que Thomas faz, né, entre a teoria de Lutero e a questão de divisão de classe entre nobre e plebeu, né, ele começa a negar isso publicamente, né, e isso ele acaba atendendo os receios não só da nobreza, mas também da Igreja Católica, que tem os movimentos, as revoltas jaquieres, o movimento nabatista, uma radicalização do movimento de Lutero,
né? Então eles vão para o embate mesmo. Então isso é um movimento muito ameaçador para a Igreja Católica. Então quando Lutero vai e começa a questionar e começa a ir contra os anabatistas, né? Revoltas que ocorreram em 1524, 1525, várias, uma representada aqui, ó, nesse quadro. Quando ele vai contra isso, ele acaba atendendo os interesses da igreja e dos nobres, garantindo que ele fosse protegido aí, beleza? Então a gente tem aí que a partir dessa colaboração que Lutero tem com a Igreja Católica, posteriormente ao exílio dele e com os nobres que estavam protegendo ele, né, ele é posto a novas regras, que agora vai ser chamada de Dieta de Espira, né, de 1529, e essas dietas ela dá uma exposição da fé luterana maior, então eles dão mais liberdade para o Lutero expandir a sua fé, meio que por dívida, né, pela desradicalização que ele fez de diversos, e ele proporcionou o combate de diversos movimentos luteristas radicais aí, né, que acabavam meio que batendo no arrego dele, né. Então a gente tem a Confissão de Habsburgo, né, que é uma lei que é uma confissão que é assinada, né, então Lutero escreve esses textos, né, junto com os seus discípulos, um dos seus discípulos, e ele estrutura as bases da fé luterana, né, uma fé que questiona e é frontalmente questiona as estruturas tomistas da Igreja Católica, certo? E só em 555 é assinada a paz, né, entre a religião, a Igreja Luterana e a Igreja Católica, né, que é a paz de Habsburgo, né, onde é colocado que cada príncipe no Sacro Império Romano Germânico, ele pode ter a sua liberdade de culto. Então, se ele quiser ser católico, ele pode ser, e se ele quiser ser luterano, ele pode ser. Demorou? Então, fechando aqui. Então, esse é o cara que ele dá o primeiro passo aí a essas reformas de questionamento aos dogmas religiosos. Em um segundo movimento, a gente vai ter na Suíça, né, que vai ser chamado de reformas calvinistas. Né? Basicamente, o líder desse movimento é Calvino, né? Não precisa lembrar muito o nome dele, até porque já está escrito aí, calvinistas, né? O líder é Calvino, né? E ele critica, ele tem uma base augustiniana muito forte, né? Muito forte mesmo. Então ele critica o livre-arbítrio do tomismo e da Igreja Católica. Por que que ele critica? Porque o livre-arbítrio era a base que permitia à Igreja Católica vender indulgência e vender as peças religiosas. Então a interpretação, a livre interpretação da Igreja através dos textos escritos em latim, né, permitia que eles vendessem esses produtos. Então isso, tanto os perdão como os produtos, então isso era uma centralidade muito forte dentro dos calvinistas de crítica. Né? Então, eles criticavam esse livre-arbítrio e ele defendia a predestinação absoluta da alma. Ou seja, querido, só Deus sabe se você vai ser salvo ou não. Não tem essa. O seu destino já está escrito. Ó, presta atenção. A predestinação, o seu destino já está escrito. Não importa o que você faça, vai acontecer a mesma coisa. Beleza? Então, qual é a base? Se o meu destino está escrito, como eu sei se eu vou para o inferno ou eu vou ser salvo nessa desgraça desse mundo? Como que eu vou saber isso, irmão? Ele diz, os calvinistas, que existem sinais. E quais são esses sinais? O primeiro sinal, ele se dá bem na infância, é a vocação. A vocação é um dom, tá ligado? O que é esse dom? É tipo, mano, o menino Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? O menino Messi, o menino Pelé, tá ligado? O Carolina de Jesus, tá ligado? Solano Trindade. Pessoas que são claramente, assim, superdotadas, pessoas que são claramente tem um dom, uma vocação. Inclusive a palavra dom, ela remete a presente. Então Deus dá um dom a você. Você já nasce com esse dom. E esse dom, ele vai se transformar numa vocação que, consequentemente, vai transformar-se na sua adolescência e na sua vida adulta em uma profissão. Então você vai ganhar e vai atuar nessa sociedade através desse dom divino que Deus te deu, certo? E essa profissão vai te proporcionar riquezas. Vê esse caminho, é um caminho que segue-se, tá? Esse dom, ele vai gerar uma vocação dentro da sociedade que vai virar uma profissão que vai poder te dar
condições de acumular dinheiro. Então, para os calvinistas, o dinheiro, o acúmulo de dinheiro, ele é devido a um dom, um presente de Deus, né? Um presente que já nasce com você. E esse é um sinal. Então, se você tem um dom, esse é o primeiro sinal de salvação. Se você consegue transformar esse dom em uma profissão e arrecadar e ganhar dinheiro com ele, dinheiro que eu falo é moeda, ganhar moeda. Dinheiro, meu, papel, tá ligado? Ouro, prata, tá ligado? Ganhar ouro, metais. Você conseguir, através dessa profissão, ganhar esses metais. E isso é importante que eu tô falando. Acumular esse dinheiro. Eles acumulam esse dinheiro. Isso é muito importante. Eles querem acumular esse dinheiro. Então, a partir desse momento, não é o suficiente você ter um dom. Não é o suficiente você transformar ele em uma profissão e acumular e ganhar dinheiro com isso. Se você gastar tudo, você vai pro inferno. Tá ligado? Segundo a lógica calvinista. Segundo a lógica calvinista, você precisa ter um dom, que é dado por Deus, um presente, transformar ele numa profissão, ele vai gerar-se numa profissão, você vai ganhar dinheiro com isso e esse dinheiro precisa ser acumulado. Você não pode gastar esse dinheiro na doutrina calvinista. Esse dinheiro, necessariamente, ele tem que ser usado para gerar mais dinheiro. O dinheiro, ele é um sinal, presta atenção, o dinheiro, ele é um sinal de que você tem o dom. E esse dom é o primeiro sinal da salvação, tá? Isso na lógica calvinista. A gente está vendo aqui que essa religião, né, essa igreja calvinista, ela dá muita ênfase, ela dá muito protagonismo o trabalho. O trabalho é muito importante, né? A ética do trabalho isso aqui é muito importante. A ética do trabalho é muito importante. Então ela vai ser uma igreja basicamente diferente da igreja luterana, que era uma igreja nobre, uma igreja dos nobres, uma igreja dos nobres feudais do Sacro Império Romano e Germânico. A igreja calvinista, ela vai ser dos burgueses, ela vai ser de bancários, né? As pessoas que, através do ganho, do lucro do dinheiro, através de juros, por exemplo, né? Você vai ter aí o acúmulo desse dinheiro, e o acúmulo desse dinheiro é um sinal que você tem um dom e que você utiliza aí desse dom para ganhar esse dinheiro, e esse dom é um sinal de salvação. O maior representante, né, de um calvinista que a gente tem aí na cultura pop popular é o tio Patinhas, né? O tio Patinhas, ele guarda todo o dinheiro que ele tem dentro de um cofre. A sua primeira pataca que ele ganhou através do seu trabalho, ele guardou essa moeda, ele não gastou. Então todas as moedas, todo o dinheiro que ele guarda, ele guarda e cuida com carinho. E ele não gasta uma única moeda, certo? Então ele é um calvinista por excelência, tá? Dentro dessa cultura que a gente tem aí. E a gente tem aqui, em contrapartida, né, o tio Patinhas, a gente tem os irmãos Metralhas, né? E os irmãos Metralhas, contrário ao tio Patinhas, eles não têm um dom, porque eles não têm uma profissão, eles não conseguem, através da sua profissão, ganhar dinheiro. Victor, a profissão deles é roubar, mas toda vez que eles tentam roubar essa pataca, esse dinheiro do tio Patinha, eles não conseguem. Alguma coisa dá errado e eles falham, né? Alguma coisa besta acontece e eles falham. Então eles não conseguem ganhar dinheiro de forma nenhuma. Então eles não têm uma vocação, ou seja, eles não têm sinais de salvação. Isso é importante. A gente tem na igreja luterana uma igreja nobre, dos nobres feudais. Aqui a gente tem uma igreja dos burgueses, tá? Um Deus quase que capitalista, tá? E aqui a gente tem um mapa do Sacro Império Romano Germânico. Em amarelo a gente tem a influência da igreja luterana, tá? Ó, tudo aqui, ó, o norte do que a gente diz hoje de Alemanha, e em roxo, sei lá que cor é essa, é azul, roxo, aqui na Suíça, ó, aqui é a Suíça, tá? Tanto na Suíça, em Zurique, como nessa região aqui, ó, nos Países Baixos, né, no que a gente chama de Bélgica e Holanda, certo? Toda essa região aqui, ela é de influência da igreja calvinista, e em verde a igreja católica apostólica romana. Então a gente vê que tudo isso que era domínio da igreja católica se perdeu. Então extensões enormes de terra deixou de ser influência da igreja católica. Isso é muito importante. Beleza?
Então, agora a gente vai sair um pouco desse continente, vai lá para, ainda dentro do continente europeu, mas para a ilha da Grã-Bretanha, né? Então a gente tem a reforma anglicana, né? Que o líder máximo é Henrique VIII, certo? Então o Henrique VIII, ele tem diversas questões conflitantes com a igreja, né? E a partir dessas questões que são essencialmente conflitantes, ele traz aí diversos embates com a igreja e ele utiliza de uma anulação de um matrimônio dele para questionar a supremacia da igreja dentro da ilha da Grã-Bretanha. Então ele decreta o ato de supremacia. Nesse ato de supremacia, o catolicismo ele perde status de religião oficial da Inglaterra. Então a Inglaterra deixa de ser um território de influência da Igreja Católica, né? E a partir disso ele confisca as terras da Igreja Católica e divide essas terras para a nobreza baixa, a baixa nobreza. Né? Ele confisca essas terras e garante um apoio militar dessas nobrezas baixas. Lembrando que a ilha da Grã-Bretanha ela é muito feudal também, semelhante tem muitos nobres fortes ali, né? Muitos nobres com poderes fortes, semelhante aos reis, tá? E ele funda, né, a igreja anglicana, né? E ele traz aí uma mesclagem entre o calvinismo e a igreja católica. Então ele traz os ritos, as cerimônias, a hierarquia da igreja católica. Então você tem bispo, você tem sacerdote, você tem o padre, você tem a hierarquia da igreja católica, só que o líder máximo é ele, Henrique, né? O rei é o líder máximo e não o papa, e ele traz a teologia, né? A moral, a teologia e a moral qual? Calvinista, aquela moral burguesa, certo? Que a gente discutiu no slide anterior. Então a gente tem uma mesclagem aí e mais territórios sendo perdidos da influência. A igreja indo contra esse movimento, né? Então a gente tem ela perdendo territórios para a igreja calvinista, para a igreja anglicana, para a igreja luterana, né, e diversos outros movimentos que a gente não discute, felizmente, por tempo e por questão que o vestibular não aborda muito, né, não são temas corriqueiros, né, a gente tem que esses movimentos que questionam a fé católica, eles vão ser respondidos em um movimento que a igreja vai denominar de contra-reforma, né? Então, ela vai fazer um movimento de contrário às reformas religiosas que estavam postas, que a gente explicou nos outros slides, né? Então, ela vai fazer a convocação do Concílio de Trento, né? Isso, nesse Concílio de Trento, ela reafirma os dogmas católicos, então ela reafirma a teologia católica, ela insiste na teologia tomista, né, no livre-arbítrio, né, e ela acaba atraindo, ela vê que grande parte da crise moral foi uma perda muito grande de fiéis, né, então ela proíbe, né, a venda de indulgências, né, e ela traz aí o Tribunal da Santa Inquisição, né, para o que? Condenar os hereges. Então todos os outros que seguiam igrejas, que não fosse a igreja católica, que não tivessem um armistício de paz, como a igreja luterana em 1555 ela consegue uma assinatura de paz com a igreja católica, todas as outras que não teriam essa relação de paz com a igreja católica seriam perseguidos. Então todos os protestantes foram intensamente perseguidos por eles, tá? A gente vai mostrar algumas imagens. E a gente tem as listas das obras proibidas, né? Então, diversas obras, como algumas obras do próprio Aristóteles, né, que fundamentava o tomismo, mas algumas obras eles foi colocada dentro, né, dessa lista de obras proibidas. O René Descartes foi um dos principais nomes desse momento, Galileu Galilei também, né, Copérnico, Ptolomeu, né, diversos filósofos aí foram colocados dentro desse index, né, Index Librum Pilo, sei lá como é que fala essa desgraça. Aqui a gente tem uma representação que a gente já mostrou na aula anterior do Galileu Galilei indo, né, foi requisitado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Isso aqui é a representação do Tribunal da Santa Inquisição, né? E ele está vindo aqui reexplicar, né, o seu apoio,
certo? Basicamente as ideias de Copérnico. E a gente sabe, como eu te disse na aula anterior, né, Galileu Galilei, ele prova através da experimentação a teoria copérnica. Então ele dá mais indícios que Copérnico estava certo com a teoria heliocêntrica. Então a igreja chama ele e fala: como assim, mano? Você tá louco? Você tá questionando o geocentrismo? Mano, como você faz isso? Você é louco, tá ligado? Então, esse tribunal, ele vinha nesse movimento de questionar esses movimentos que estavam vindo em colisão com a Igreja Católica. Aqui a gente tem um exemplo, né? Os nabatistas, lembra os nabatistas quando a gente está falando do luterano, né? Então eles pegaram a teologia da igreja luterana e radicalizaram ela e transformaram ela em uma teologia social também, né? Onde se questionava a divisão da sociedade entre nobres e servos, né? E também questionava o poder papal. Então a gente viu que Lutero traiu os anabatistas, né? Traiu essa teoria dele, apoiou os nobres, apoiou a igreja e conseguiu em troca a sua liberdade de culto e os anabatistas foram perseguidos pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então aqui a gente tem uma representação, né, de um anabatista sendo queimado, um exemplo, né, eles amarravam ele na escada e eu empurrando a escada para ele cair de cara no fogo e ficar queimado lá na brasa. Né? Aqui a gente tem uma ilustração, então um desenho simples, né, de 14 protestantes, ou seja, protestantes são quem? Pode ser calvinista, puritano, pode ser anglicano, pode ser qualquer religião, qualquer igreja que proteste, questione a igreja católica. Então 14 protestantes sendo queimados em uma fogueira coletiva. E por que eles gostavam tanto? Por que eles usavam essa metodologia de fogueira, Victor? Porque eles acreditavam que a fogueira, o fogo, né, a igreja, na perspectiva da igreja católica, o fogo ele purificava a alma, né, ele destruía a carne e purificava a alma ao mesmo tempo. E se você morresse através de uma fogueira, dessa queimadura, você sendo um pecador, o seu período, o tempo que você gastaria no purgatório seria menor. Né? Então você meio que... A ideia que eles constroem é que eles queimam esses protestantes, esses hereges, para eles passarem menos tempo no purgatório, né? Eles estão queimando as pessoas, você é louco, o bagulho é 1500, né? O bagulho é louco mesmo. E esse movimento de contra-reforma, a gente tem agora uma parte muito importante, né? Que é, agora a gente tem que, eles vão fazer uma linha de frente para tentar brecar esse avanço da igreja anglicana, da igreja puritana, da igreja calvinista, da igreja luterana. Ele vai fazer esse movimento com a Santa Inquisição, com a proibição dos livros, né, com a reafirmação desses dogmas. Eles vão tentar frear esse avanço dessa igreja. Mas, além disso, o que eles vão fazer? Eles vão tentar expandir e trazer mais apoiadores para a igreja católica. Aí está muito importante o cenário do Brasil e das Américas. Presta atenção nessa desgraça que eu estou falando. A expansão da fé ela vem juntamente com a criação de seminários, ou seja, vamos formar mais padres, vamos formar mais pessoas para trazer e divulgar essa fé religiosa, católica no caso, né? E a expansão da Companhia de Jesus, basicamente os jesuítas, tá? Isso aqui é muito importante, porque eles vão utilizar dessa teoria construída na Contra-Reforma para justificar o que? A ida à América, né? O apoio popular, presta atenção, eles vão justificar através dessa expansão da fé católica a ida, vão trazer a opinião popular, né, para eles favorecerem que eles vão à América Portuguesa, à América Espanhola para catetizar esses indígenas, né, basicamente, trazer eles para a fé cristã. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do John Ramotis, né, uma tela aí que representa um jesuíta em uma tribo indígena no Brasil, na América Portuguesa. Então esses daqui seriam indígenas aculturados, já segundo a lógica católica. Então a gente tem uma igreja sendo representada aqui na realidade, ó, aqui a igreja, ó, a cruzinha,
uma igreja na vila indígena. As casas não são de alvenaria, né? São de barro na realidade, mas assim, são casas com uma estrutura diferente, não são aquelas tradicionais que a gente costuma ver e associar a tribos indígenas. Muitos deles estão usando roupas, né, semelhante ao jesuíta. Então, essa aculturação, ela vem nesse movimento de trazer na América Portuguesa e na América Espanhola, trazer pessoas a somar cada vez mais esse número na Igreja Católica, esses fiéis que foram perdidos para as outras igrejas, tá? E basicamente é isso. Então, aqui nesse momento a gente tem um momento principal de cisão, né? Então aqui a gente vai começar a ver a consolidação do absolutismo europeu, né? E consequentemente a expansão da fé, né? A expansão marítima, como a gente já disse, a gente já chegou no Brasil, a gente já avançou esse conteúdo, né? E agora a gente vai começar também a trazer, intercalar aulas de história do Brasil. Beleza? Eu já passei muito tempo, essa aula é meio longa mesmo, então já estou em 1 hora de aula. Então vou encerrar aqui porque não dá mais para vocês, mais que isso é ser desumano. Fechou? Tamo junto, quebrada, é nóis.